tão baixo assim. Tá pensando que eu sou anão? Queridos professores e professoras, queridos funcionários e funcionárias, queridos estudantes, companheiras e companheiros que vieram comigo nessa viagem, aqui representado pela Janja, que é minha companheira, pelo Celso Amorim, que foi ministro das Relações Exteriores no meu governo, e ministro da Defesa no governo da Dilma Rousseff, e ministro também no governo Itamar Franco, e o nosso querido companheiro Luiz Mercadante, companheiro fundador do PT, companheiro senador, deputado federal, dirigente do PT, ministro da Ciência e Tecnologia da Dilma, ministro da Educação e ministro-chefe da Casa Civil. Portanto, é o cara que mais foi ministro em todos os governos. Eu, primeiro, companheiro Gaspar, eu estou muito feliz e agraciado de voltar neste plenário. Eu aqui pude viver um dos melhores momentos da minha vida. Quando eu fui agraciado com o título de doutor honoris causa e ser o primeiro latino-americano a receber um título, era algo que eu tinha consciência que o título não era para mim. Eu, na verdade, não tinha feito jus àquele título, e quem tinha feito jus àquele título foi a abnegação, a dedicação e a crença do povo brasileiro, que acreditou nele mesmo e ajudou com que a gente fizesse um governo com uma forte inclusão social. Se o povo não acreditasse, não seria possível a gente ter sucesso. O povo não só acreditou, como o povo permitiu, Gaspar, que nós fizéssemos 74 conferências nacionais, conferências que eram convocadas nos municípios, depois eram convocadas nos estados, depois eram convocadas a nível de governo federal, participando quase 6 milhões de pessoas para definir todas as políticas públicas que nós colocamos em prática no Brasil. Ou seja, era uma demonstração muito simples de que quando o governo não sabe, e ele não é obrigado a saber, ele tem que ter coragem e humildade de consultar quem sabe. E o povo sempre sabe o que quer e sempre sabe o que é bom para ele. Foi por isso que quando nós começávamos a discutir nas primeiras reuniões do meu governo, quando a gente ia falar de educação, ia falar de cota, ia falar de fazer mais universidade, fazer mais campus, ou seja, quando a gente ia discutir, sempre aparecia alguém para dizer: não tem dinheiro, a gente não pode gastar. Ou seja, e essa ideia de que você não pode gastar, muitas vezes ela é induzida para que você guarde o dinheiro para pagar para o sistema financeiro, quando, na verdade, a gente podia gastar, era só ter vontade de fazer uma coisa mais produtiva para o país. Então, eu lembro que nós proibimos, numa reunião de governo, utilizar a palavra gasto quando se tratava de discutir educação. A gente passou a dizer que investir em educação era efetivamente o melhor investimento que um país pode fazer, porque não existe exemplo na humanidade, nenhum exemplo de que algum povo se tornou desenvolvido, algum país foi desenvolvido sem que antes se investisse na educação. E, lamentavelmente, é com muita tristeza que eu digo isso em vários lugares que eu vou, de que o Brasil foi o último país a fazer a sua independência na América do Sul. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. E, pasme, o Brasil foi o último país a ter uma universidade.
Eu não falo isso com orgulho, eu falo com uma certa vergonha, eu falo até de forma deprimido, porque a América Latina foi descoberta em 1492. Em 1554, o Peru já tinha sua primeira universidade. 1554. E o Brasil só foi ter a sua primeira universidade em 1920. E foi ter a sua primeira universidade porque o rei da Bélgica precisava visitar o Brasil, e naquele tempo, eu não sei se agora ainda é assim, o rei, quando visita um país, ele tem como eu diria, obrigação de receber um título de doutor honoris causa. Então, no Brasil, juntou um monte de faculdade que nós tínhamos de vários lugares e se criou a Universidade Brasil para dar o título ao rei. Quem sabe, se não fosse o rei, a gente ainda não teria sequer a quantidade de universidade que nós temos, porque parece coisas esquisitas, mas a verdade é que não se preocuparam com a educação do Brasil até há pouco tempo atrás. Nós tínhamos um ministro, com uma figura importante, com quem eu tive boa relação, que ele dizia que quem ia resolver o problema da educação era o mercado, que o Estado não ia resolver. Pois bem, é por isso que nós chegamos no PT e, em apenas 12 anos, a gente passou a ser o partido que mais fez universidade na história do Brasil. Nós fizemos 18 universidades novas, 178 campos, além de termos feito em apenas 13 anos 5 vezes mais escolas técnicas do que a elite brasileira fez em 400 anos. Numa demonstração que o problema não é de dinheiro, o problema é de decisão política, se você vai fazer ou não vai fazer. Agora mesmo nós estamos com um problema que vocês devem acompanhar pela internet, a dívida de jovens estudantes brasileiros que tomaram dinheiro emprestado pelo FIES e que não podem pagar. E isso me parece que é um incômodo para o governo. Ora, qual é o incômodo para o governo anistiar a dívida de jovens que não conseguiram pagar a universidade? Se nós todo ano fazíamos refis para anistiar os empresários que não pagavam os seus impostos e a gente os perdoava quase todo ano. O Congresso Nacional apresentava uma proposta de refis. E você fazia o refis, os empresários se cadastravam, não pagavam outra vez e no ano seguinte ia atrás de outro refis. Ora, um governo que sabe fazer tanto perdão para os empresários, por que não pode fazer uma vez na vida perdão para os estudantes que tomaram dinheiro emprestado para estudar? Pois bem, isso mudou um pouco a cara do Brasil, que lamentavelmente, a história nos pregou um outro, sabe, o destino nos pregou uma outra surpresa, porque eu nunca imaginei que depois da Constituição de 88, depois do fim do regime militar, a gente fosse eleger uma figura como Bolsonaro, presidente da República do nosso querido Brasil. Jamais imaginei que a gente fosse eleger alguém tão negacionista, alguém que não acredita nas coisas, alguém que não quer aprender as coisas, alguém que diz que não entende de política social, que não entende de educação, que não entende de saúde, alguém que tenta vender remédio, sabe, que não presta para a cloroquina, para a pandemia, e ele efetivamente se coloca dessa forma, me parece que prazerosamente. E o país está sendo destruído. O país precisa ser reconstruído e vocês se preparem, porque vocês não vão ficar em Paris muito tempo. Logo, logo vocês vão se formar. Quando a companheira Dilma Rousseff criou no governo dela o Ciência Sem Fronteira, que mandou para o exterior mais de 100 mil alunos para estudar e se formar, era porque a gente acreditava que seria através do conhecimento que a gente iria fazer a transformação que o Brasil precisava. Eu não acredito que Deus é contra a América Latina.
Eu não acredito. Porque não é possível que nenhum país da América Latina tenha sido desenvolvido, tenha crescido economicamente, tenha crescido industrialmente, tenha crescido na melhoria da qualidade de vida do seu povo. O único país que conseguiu dar um salto foi Cuba. Mesmo assim, é vítima de um bloqueio de mais de 60 anos, em que não deixam eles quietos. Mas eles resolveram o problema da educação. Eles resolveram o problema da dignidade. Eles resolveram o problema da cidadania. E a única coisa que eles estão pedindo é que deixem os cubanos cuidar dos seus problemas e os americanos cuidem dos problemas deles. Fora de Cuba, qual foi o outro país que resolveu os seus problemas? Por que a gente ainda não tem uma Finlândia na América Latina, Celso? Por que a gente não tem uma Noruega no Caribe? Por que a gente não tem uma Dinamarca? Por que a gente não tem um país de alta qualidade de vida? Porque me parece que nós estamos predestinados a ser quintal dos outros. Me parece que nós estamos predestinados, toda vez que a gente começa a crescer, toda vez que um governo democrático e popular começa a fazer algumas coisas boas, ele é vítima de um golpe. E essa história vocês conhecem, porque vocês já devem ter lido muita coisa sobre a história da América Latina. Dito isso, eu queria fazer o meu discurso que está aqui por escrito. Eu sei que ouvir o meu discurso vai servir para aumentar a nota de vocês no final do ano. E eu sei que vocês vão ficar sentadinhos aí e eu vou poder falar com muita tranquilidade, porque eu não quero brigar com o intérprete. Eu não posso correr tanto que ele não consiga me acompanhar e não posso ser tão devagar que ele corra mais do que eu. Porque aí seria fake news, não seria palestra. Então, queridos companheiros e companheiras, eu peço licença para vocês para poder conversar um pouco com vocês. E conversar por escrito. Nunca é muito bom conversar por escrito, e eu prometo para vocês que eu não vou fazer como eu fazia quando eu era presidente. Eu começava a fazer um discurso por escrito, daqui a pouco eu parava o discurso por escrito e falava 1 hora de improviso. Não vou fazer isso porque o Gaspar tem outras tarefas para mim aqui e eu tenho outros compromissos. Então, eu quero dizer para vocês da minha alegria. Saibam que vocês estão fazendo um jovem de 76 anos de idade, com energia de 30 e tesão de 20, muito feliz aqui nessa palestra com vocês. É um privilégio voltar a esse anfiteatro histórico, onde estive exatamente há 10 anos para receber do título de doutor honoris causa da CIESPOL. Eu nem sabia falar CIESPOL. Era tão chique. Era tão chique que me disseram que muita gente no Brasil ficou com inveja. Por que o Lula recebeu o CIESPOL? E para a pessoa não morrer de inveja, eu disse que era o povo que estava ganhando. Então, estamos quites aqui. E eu tenho hoje a oportunidade de renovar os agradecimentos e compartilhar impressões sobre as mudanças que ocorreram desde então no Brasil, na América Latina e no mundo. Quero, primeiramente, agradecer por este honroso convite, querido presidente da Fundação Nacional de Ciências Políticas, Lourenço Beltrán, e o presidente do Observatório Político da América Latina e Caribe, Olivier, e o seu diretor executivo, nosso querido companheiro Gaspar. Disse em 2011, e reafirmo, que estas homenagens não pertencem a mim e não pertenceram a mim, mas ao sofrido e corajoso povo brasileiro em sua luta permanente por um país e um mundo mais justo, menos desigual e mais democrático. Quero saudar os convidados, os professores e professoras, funcionários, alunos e alunas, e faço uma saudação especial
aos estudantes brasileiros e latino-americanos que a Ciespol sempre acolheu nos momentos históricos mais difíceis para a nossa gente. A solidariedade aos perseguidos do mundo é uma das mais admiráveis tradições do povo de Paris. Tradição que, felizmente, persiste nesses tempos em que dissemina o ódio e a intolerância. Pessoalmente, tenho muito a agradecer pelo apoio e solidariedade que recebi de tantos amigos e companheiros na França ao longo do período em que fui alvo de uma implacável perseguição judicial, política e midiática no Brasil. Agradeço especialmente aos companheiros e companheiras que participaram do Comitê Lula Livre na França, ao apoio que recebi de companheiros como François Hollande, Mélenchon e da nossa querida prefeita Anne Hidalgo, que me honrou com a nomeação como cidadão de honra de Paris. Foram gestos generosos que romperam o muro do silêncio sobre a nossa resistência no Brasil. Foram 5 anos de luta pela verdade e pela justiça, até que o Supremo Tribunal Federal do Brasil viesse a estabelecer, afinal, a suspeição e a imparcialidade do juiz que me condenou sem provas e sem causa, como vinham denunciando desde o início os meus incansáveis advogados Cristiano Janin e Valesca Teixeira. Sempre compreendi que, ao condenar, prender ilegalmente e tentar proscrever minha pessoa, o que se pretendia era aniquilar o projeto de um país mais justo, soberano, comprometido com a sustentabilidade ambiental e democraticamente integrado ao mundo, que os governos do Partido dos Trabalhadores representaram e continuam representando no Brasil. Nossa vitória na dura batalha para restabelecer minha inocência e meus direitos políticos insere-se na luta mais ampla do povo brasileiro e dos que defendem a liberdade e a democracia em todo o mundo. Se vencemos, foi porque nunca estive só. Os 580 dias e noites em que estive preso foram também 580 dias e noites em que, do lado de fora, sob o sol ou a chuva, companheiros e companheiras que eu nem conhecia pessoalmente estavam em permanente e solidária vigília. Quando estive em setembro de 2011, o mundo ainda sofreu os impactos da grande crise do capitalismo de 2008, decorrente da especulação financeira desenfreada e sem controles. O alerta para os efeitos nefastos do aquecimento global já estava na ordem do dia. Debatíamos a necessidade de fortalecer os organismos multilaterais e de atuarmos coordenadamente pela paz contra a desigualdade, a miséria e a fome no mundo. 10 anos depois, os desafios fundamentais da humanidade continuam os mesmos. A urgência de enfrentá-los é que vai se tornando maior. Uma urgência agravada pela pandemia, que segue devastando especialmente as populações dos países mais pobres, além daqueles cujos governos negaram a ciência, ou pior ainda, investiram na morte, como ocorreu no Brasil. É duro, mas é necessário admitir que na última década o mundo regrediu. Não há como explicar às gerações futuras que, em nosso tempo, 1% da humanidade detém quase metade da riqueza do planeta, enquanto 800 milhões de pessoas passam fome, que uns poucos privilegiados viajam ao espaço por um capricho bilionário, enquanto milhões de famílias não têm sequer onde morar. Não há justificativa para não termos taxado as transações financeiras globais e criado o Fundo de Desenvolvimento e Combate à Pobreza quando fazia muitas reuniões do G20. É diante desses desafios que me convida a falar sobre o papel do Brasil no futuro próximo.
apesar da gravíssima situação e de todos os retrocessos que foram impostos ao país e ao povo brasileiro nos anos recentes, quero dizer uma palavra de esperança. Queridas amigas e queridos amigos, é inevitável comparar a posição que o Brasil havia alcançado nas relações internacionais com o isolamento entre as nações em que o país se encontra hoje. Isso não é fruto do acaso. É o resultado de uma disputa pelo poder que extrapolou os limites da Constituição e do respeito à democracia, até culminar no golpe do impeachment sem crime da presidenta Dilma Rousseff em 2016 e tudo o que veio depois. O objetivo indisfarçável do golpe era reverter o projeto de país soberano, voltado para o desenvolvimento econômico, social e ambientalmente sustentável, com a geração de emprego e distribuição de renda para a imensa maioria historicamente excluída. Ampliamos significativamente o investimento público em políticas sociais e de infraestrutura para o crescimento, reduzindo e controlando a inflação e a dívida pública. O Brasil chegou a ser a 6ª economia do mundo. Em 12 anos, criamos 20 milhões de empregos formais, elevando em 74% o salário mínimo. E graças a um conjunto de programas, dos casos mais conhecidos, a Bolsa Família, tiramos da miséria 36 milhões de pessoas e, em 2012, o Brasil finalmente foi reconhecido pela ONU como uma nação fora do mapa da fome. Criamos as 18 universidades, com 188 novos campos, 422 escolas técnicas por todo o país. O Estado criou e passou a garantir o crédito educativo, ampliou a oferta de vagas e reservamos cotas para negros, indígenas e alunos das escolas públicas nas universidades. As matrículas no ensino superior saltaram de 3 milhões e 500 mil para 8 milhões. E pela primeira vez na história do Brasil, negros, pardos e filhos de trabalhadores chegaram a ser a maioria nas universidades públicas do nosso país. Dessa forma, reduzimos a desigualdade e, ao mesmo tempo, aprofundamos a nossa democracia. Costumo dizer que tudo isso aconteceu porque também, pela primeira vez, colocamos os trabalhadores e os pobres no orçamento da União, provando com isso que os pobres não são um problema, mas sim a solução do país. Era uma ideia simples, que muitos de vocês nunca ouviram falar. Mas a gente discutia muito no Brasil. Primeiro, a economia tem que crescer para distribuir, ou a gente tem que distribuir para crescer? Esse era um dilema de muitos economistas no Brasil, de muitos analistas econômicos. E o que nós fizemos? Fizemos os dois juntos. Nós fizemos investimentos e, ao mesmo tempo, começamos a distribuir. E o que aconteceu é que, quando o povo pobre começou a ter acesso ao mínimo necessário para cumprir as suas necessidades básicas necessárias, a economia começou a funcionar como uma roda gigante, sabe? Fazendo com que todo mundo participasse. E é por isso que o Brasil teve um crescimento extraordinário. E é por isso que, nas pesquisas das Nações Unidas, o Brasil era o país mais otimista do mundo e o povo que tinha mais esperança do mundo, mesmo sem ganhar nenhuma Copa do Mundo desde 2002. Numa demonstração de que, quando o povo está animado, quando o povo está vendo as coisas acontecer, a gente fica otimista, mesmo sem o carnaval e mesmo sem o futebol. Transformações dessa magnitude parecem intoleráveis para as elites forjadas num processo histórico, marcado pela violenta apropriação das terras e das riquezas naturais, pelo genocídio dos indígenas e por mais de 3 séculos de escravização dos povos africanos.
havíamos interrompido um ciclo de políticas econômicas neoliberais de encolhimento do Estado e privatização sem critério. Contrariamos poderosos interesses econômicos, financeiros e geopolíticos dentro e fora do Brasil. Foi para interromper aquele projeto de país soberano e retomar o ciclo neoliberal que mentiram ao país ao levar um governo autoritário e obscurantista à presidência da República. Na realidade, o processo de destruição nacional em curso no Brasil só poderia ser conduzido por um governo antidemocrático, num país envenenado pela indústria do fake news e em que a oposição é excluída dos debates nos grandes meios de comunicação. Vocês também acompanham isso no Brasil. Destruíram cadeias econômicas essenciais, destruíram o setor de engenharia, setor de óleo e gás, a indústria naval, e estão destruindo a maior empresa do povo brasileiro, que é a Petrobras. Corroeram as finanças públicas e, contrariamente ao que prometiu, minaram a confiança dos investidores. Transformaram o Brasil numa economia onde apenas especuladores e oportunistas obtêm benefícios. O resultado é que, em apenas 5 anos, os trabalhadores perderam direitos fundamentais, o desemprego e o custo de vida explodiram. Programas sociais foram abandonados ou descontinuados, incluindo o Bolsa Família. Só para vocês terem ideia, o Bolsa Família, durante 18 anos, foi considerado pela ONU e quase todos os países do mundo como a política mais correta de inclusão social. E tinha uma coisa extraordinária, que era uma coisa muito criticada no começo, que era a exigência que a gente fazia para que as crianças estivessem na escola, para que as crianças tomassem a vacina e para que as mulheres gestantes fizessem todos os exames necessários. O resultado foi extraordinário, porque diminuiu a evasão escolar, diminuiu, a morte e a doença por desnutrição e fez com que as mulheres fossem mais saudáveis para dar à luz do seu filho. Isso acabou. Acabou porque eles entenderam que era um símbolo do governo do PT e era preciso destruir para construir mais uma mentira, que é um tal de Auxílio Brasil, que só tem data para começar e não vai acabar no fim do ano, porque o dinheiro que eles têm para pagar não é do orçamento. É mais uma medida, mais uma PEC no Congresso Nacional para utilizar dinheiro dos precatórios para cumprir, para ver se o governo consegue melhorar um pouco nas pesquisas de opinião pública. O dado concreto, companheiros e companheiras, não sei se vocês têm conversado com os pais de vocês, com a mãe de vocês, com os amigos de vocês. O dado concreto é que eu estou com 76 anos de idade e nunca vi a fome tão espraiada no Brasil como está agora. Se vocês forem ao Rio de Janeiro, a São Paulo, a Pernambuco, a Salvador, a Porto Alegre, em qualquer cidade, vocês vão ver as pessoas se amontoando nos cantos, com vergonha de pedir esmola. Agora as pessoas andam com cartaz dizendo: eu estou com fome, eu preciso comer. Além disso, nós temos 19 milhões de pessoas com fome. Nós temos 116 milhões de pessoas com algum problema de insegurança alimentar. Temos 15 milhões de desempregados, 5 milhões de pessoas desalentadas que já deixaram de procurar emprego e temos mais 33 milhões de pessoas que vivem de bico. O pai de vocês deve lembrar, no tempo que eu era jovem, a gente falava biscate. Você tem emprego? Não, estou fazendo um biscate. Ou seja, o cara estava fazendo um bico, o cara estava fazendo alguma coisa para ganhar um trocadinho. É esse o país da ponte para o futuro. É esse o país do impeachment da Dilma Rousseff. É esse o país de que o PT tinha quebrado o Brasil e era preciso melhorar o país. Está aí o país. Está aí a democracia do país. E vocês devem estar acompanhando. Devem estar acompanhando o que está acontecendo no Brasil e não tem perspectiva de melhorar, a não ser com o povo brasileiro assumindo a responsabilidade de recuperar a democracia do nosso país. E isso só vai acontecer porque não teve impeachment, porque enquanto a Dilma tinha um processo e eles colocaram para votar, o Bolsonaro tem mais de 160 pedidos de impeachment e nenhum foi votado. E por que não foi votado?
porque a Comissão de Orçamento da Câmara criou um orçamento paralelo para distribuir para deputado. Eu não sei se são 20 ou 16 bilhões de reais que é distribuído para os deputados votar naquilo que o presidente quer. E com uma quantia, sabe, dessa, ninguém vai votar impeachment contra o presidente da República. Somente quem vai poder dar o impeachment é o povo brasileiro, democraticamente dizendo: chega, esse país merece gente melhor. Queridos companheiros e companheiras, o governo desmonta políticas públicas bem-sucedidas e persegue os cientistas, artistas, professores e lideranças sociais, incentiva a destruição das florestas e a mineração ilegal. Esse governo colocou o Brasil de costa para o mundo, e quem mais sofre com isso é o povo brasileiro. Eu lembro que quando eu cheguei na presidência da República, dia 25 de janeiro de 2003, eu fui a Davos com o ministro Celso Amorim. Era a primeira vez que a gente ia a Davos, porque antes o Brasil não era nem convidado para ir. E eu fui a Davos porque possivelmente eu fosse uma... Sabe aquela coisa rara? Aquela coisa, sei lá, uma coisa que não existe, ou seja, o primeiro operário a ser presidente do Brasil. E eu tinha ido a Porto Alegre fazer a abertura do congresso do primeiro Fórum Social Mundial. E eu fui fazer o discurso da fome, porque eu aprendi que é importante a gente ser humilde e a gente não prometer demais. Eu cansei de ver posses de presidente em que nos discursos eles prometem fundos imundos e termina sem fazer nada. Vocês estão lembrados que eu fui muito humilde. Eu disse apenas o seguinte: se no final do meu mandato cada brasileiro ou brasileira estiver tomando um café, almoçando e jantando, eu já terei cumprido a missão da minha vida. Com muita humildade, porque eu sabia da dificuldade. Eu sabia como é que é a elite brasileira. Eu sabia que uma parte da elite brasileira ela não aceita, ela não quer que as pessoas pobres deixem de ser pobres. E as pessoas têm que perceber que o PT não defende a pobreza, o PT não quer a pobreza, o PT não quer que a pessoa seja pobre. O PT luta para acabar com a miséria ou com a pobreza, porque todos têm direito de ter oportunidade, todos têm direito de ter oportunidade de trabalho, todos têm que ter direito de acesso à cultura, à educação, e todos têm que ter a mesma oportunidade para ocupar os melhores cargos nesse país. Lamentavelmente, ainda não conseguimos isso. Mas nós vamos conseguir, porque é uma questão de tempo. E vocês, estudando aqui fora, certamente votarão mais arejados do que saíram do Brasil. E votarão com uma consciência bem tranquila, de ter consciência de que a única luta que a gente perde é aquela que a gente não tem coragem de fazer. E vocês têm que votar para o Brasil sabendo que tem muita gente que não teve a oportunidade de vocês. Não é porque não queria ter, é porque não teve. E vocês vão ter que estender a mão para que essas pessoas possam subir a escada da escala social que todo mundo tem direito no Brasil. Porque todo mundo tem direito de ser cidadão ou cidadã. Todo mundo tem direito de dormir com a barriga cheia. Todo mundo tem que ter direito a tomar um café, um copo de leite quente, um pão com manteiga. É o mínimo. É o mínimo que a gente quer para o nosso país. E isso não tem nada de radical. É só pegar a Constituição brasileira que a gente vai perceber que se você pegar a nossa Constituição, se você pegar a Declaração Universal dos Direitos Humanos e se você pegar a Bíblia, você vai perceber que a comida é um bem elementar e que todo mundo tem que ter. Portanto, quem deveria estar sendo punido são aqueles que governam e não permitem que o povo tenha acesso a esse mínimo que está na Constituição.
Por todos esses motivos, uma nova inserção do Brasil no cenário mundial passa necessariamente pela reconstrução do país, num processo de eleições democráticas e verdadeiramente livres, sem fake news, diferentemente do que ocorreu em 2018. Queridos amigos e queridas amigas, o isolamento político e diplomático do Brasil é nocivo, não só para o nosso país, mas para a comunidade das nações. Ouso dizer que nossa participação ativa nos grandes fóruns globais faz muita falta para o mundo. E eu queria aqui fazer justiça de uma pessoa para vocês. O Celso Amorim, eu não o conhecia quando o escolhi para ser meu ministro de Relações Exteriores. Uma das razões pelas quais eu escolhi ele, além do histórico dele, ele era baixinho, mais frágil do que eu. Eu falei, é esse que eu vou levar, esse não vai falar grosso comigo. Bom, eu posso dizer para vocês com muito orgulho, que nós participamos de muitas reuniões multilaterais. Muitas que o Brasil nunca se juntar a todos os presidentes da República, desde que foi proclamada a República, não participaram da quantidade de reuniões que nós participamos, da construção de fóruns. Pois bem, eu posso dizer para vocês, com muito orgulho, que no meu período de governo, o Celso Amorim era considerado por mim e por muita gente como o melhor chanceler que existia naquele período. Eu agora posso falar isso porque ele já está aposentado, não vai pedir aumento de salário, porque se a gente fala bem quando está trabalhando, é que nem jogador de futebol, passa o mês inteiro sem marcar nenhum gol. Aí quando marca um gol, vai na direção, quero um dinheirinho. Então, Celso, não peça aumento, você está aposentado. O Brasil é muito mais do que um imenso território. Um grande mercado e uma economia que foi até recentemente um dos maiores destinos do investimento produtivo. Eu tinha orgulho, porque quando eu era presidente, a gente ouvia falar o seguinte, investimento direto no Brasil, 65 bilhões, 70 bilhões. O Brasil ou era o primeiro, ou era o segundo, ou quando estava muito mal, era o terceiro país do mundo a receber investimento. Hoje, ninguém investe. Ninguém investe porque ninguém acredita em mentiras. O dinheiro é covarde, o dinheiro só vai aonde tem possibilidade de ganhar. Ninguém investe porque o cara é militar. Ninguém investe porque o cara é evangélico. Ninguém investe porque o cara é grosso com mulher. Ninguém investe porque o cara não gosta de negro. Ninguém investe porque o cara faz queimada na Amazônia. Ninguém investe porque o cara gosta de ser violento com índios. As pessoas vão investir num país quando um presidente, um governo tem credibilidade e as suas decisões políticas têm previsibilidade. E a gente percebe isso nos olhos. Quando vocês estiverem conversando com uma pessoa e carregue isso para o resto da vida, nunca deixe de olhar para os olhos da pessoa, porque se a pessoa estiver mentindo, vocês vão ver que ele está mentindo. Os olhos são implacáveis para a gente descobrir se as pessoas são verdadeiras ou não. E a gente percebe que um presidente da República que levanta todo dia às 5 horas da manhã para contar no mínimo 5 mentiras através de fake news, não vai ganhar credibilidade. Ele precisou mandar um avião da FAB, e na Guiné-Bissau buscar o presidente da República, que é igual ele, para visitar ele. Foi o primeiro que ele recebeu, o cara da Guiné-Bissau. O segundo, eu não sei se foi da Hungria, outro dia recebeu da Colômbia, ou seja, porque ninguém, efetivamente, o Brasil que era a menina dos olhos, sabe, de tanta gente que queria investir aqui, sabe, esse país se transformou, sabe, numa coisa feia, numa coisa, sabe, que as pessoas não acreditam, aonde um presidente é capaz de ir em Glasgow, participar, sabe, da COP26, e ninguém
cumprimenta ele, e quando cumprimenta por cortesia. Sabe o que é cumprimento por cortesia? Aquele que você não olha na cara. É assim. Ou seja, é uma vergonha. É uma vergonha. Não, foi no G20. Foi no G20, desculpa. O Brasil que era tratado no G20 como se o Brasil fosse a melhor coisa do mundo. Eu, sinceramente, tenho orgulho, porque a nossa política externa era uma política que a gente acreditava. Eu disse para o Celso, quando a gente foi em Davos, que a gente tinha que mudar a correlação de força política, sobretudo na área comercial. A gente mudou tanto que o Brasil ganhou a Organização Mundial do Comércio, a gente mudou tanto que o Brasil conquistou as Olimpíadas, a gente conquistou tanto que a gente conseguiu, inclusive, eleger o diretor-geral da FAO. Sabe? Além da Copa do Mundo, que nós não fizemos esforço porque era um continente, era um rodízio. Era bom que não tivesse acontecido no Brasil de tanto ódio que aquela Copa do Mundo gerou, de tanta discórdia e tanta briga. E o mais feio, que o Brasil tomou um chocolate de 7-1 da Alemanha, coisa que não precisava tanta vergonha. Se tivesse jogando eu, o Celso, a gente pelo menos teria empatado aquele jogo. Queridos companheiros, o Brasil são 213 milhões de seres humanos das mais diversas origens, com capacidade de trabalhar, aprender, ensinar e sonhar. Um país defensor do diálogo, contradição, de convivência pacífica, respeito e autodeterminação dos povos. Temos muito a contribuir em temas como o combate à pobreza e à fome, o diálogo político, a construção da paz, o equilíbrio geopolítico do mundo, a democratização das relações financeiras e comerciais entre os países e no enfrentamento das emergências climáticas. Temos muito a contribuir para a segurança alimentar do planeta, a economia global, a cultura, a ciência e a tecnologia. Na medida em que o povo brasileiro volta a decidir sobre os rumos do país, estou certo de que atuaremos fortemente em todas as iniciativas para superar a indecente desigualdade entre os países e garantir a segurança ambiental do planeta. Essa é a nossa vocação e foi nossa prática quando governamos esse país. Recordo que chegamos à Conferência do Clima em Copenhague ainda em 2009, apresentando a meta voluntária de reduzir as emissões de CO2 em até 39% em 2020, compromisso que foi transformado em lei pelo Congresso Nacional. Aquela atitude nos autorizou a chamar à mesa os grandes países, lançando ali as sementes do que viria a ser o Acordo do Clima em Paris. Nossa credibilidade era lastreada na redução da taxa de desmatamento em 75%, o menor nível alcançado até então. Nosso governo foi responsável por 74% das unidades de conservação florestal e ambiental criadas no mundo naquele período. Apresentei estes dados aqui na Ciexpo em 2011. E, apesar de todos os retrocessos, são eles que representam, de fato, o compromisso do povo brasileiro com o planeta que vivemos. Temos plena consciência da necessidade de preservar a Amazônia, por uma razão muito simples e não muito difundida. É nela que vive mais de 25 milhões de brasileiros e brasileiras, incluindo povos indígenas, populações ribeirinhas, pescadores e extrativistas. A ninguém interessa mais preservar a floresta saudável de pé do que quem dela tira o seu sustento em necessário equilíbrio. Portanto, nós saberemos cuidar da Amazônia e saberemos dizer ao mundo: a Amazônia é nossa. Os benefícios que ela puder produzir para o planeta será coletivizado e será compartilhado com todos aqueles que amam o planeta. Demarcamos mais de 50 milhões de áreas de proteção florestal em nossos governos, para que nelas possam conviver os indígenas, os quilombolas
e as populações locais em harmonia com a natureza. Incentivamos a pesquisa científica e a utilização sustentável dos recursos da Amazônia em benefício da humanidade. Os que destroem, degradam, incendiam e desmatam são invasores, que em nosso período vinham sendo cada vez mais coibidos pela lei e pelo Estado. Mas no governo atual, eles receberam salvo-conduto, receberam armas para cometer os crimes que estão cometendo hoje contra os povos. Somos nós, os mais radicalmente interessados em manter vivo esse patrimônio natural, sem abrir mão nem de nossa soberania, nem de nossa responsabilidade intransferível. Foi dessa maneira que obtivemos, por exemplo, o apoio financeiro da Alemanha e da Noruega para construir o Fundo Amazônia, que, lamentavelmente, foi tornado inviável pelo atual governo brasileiro. Queridas amigos e queridos amigos, foi para nós, foi para nos abrirmos ao mundo de maneira soberana e solidária que nos empenhamos na integração latino-americana a partir da América do Sul. Vocês se lembram, porque ouviram falar, às vezes muito mal até, de determinados setores da elite brasileira. Todo mundo queria, da extrema-direita, implantar a ALCA no Brasil. Durante a campanha de 2002, eu disse que a gente não ia aceitar a ALCA, que a ALCA só interessava aos Estados Unidos e que a gente não ia, sabe? Pois bem, nós, em 2005, expulsamos a ALCA da América Latina, fortalecemos o Mercosul e nós conseguimos criar a Unasul, conseguimos criar, sabe, a CELAC, e nós conseguimos um dado para vocês saberem o que significa isso. Nós, quando chegamos ao governo em 2003, nós tínhamos um fluxo comercial com a Argentina de 7 bilhões de dólares. O fluxo é entre aquilo que você exporta e aquilo que você importa. Quando nós deixamos, nós estávamos em quase 39 bilhões de dólares. Quase 39 bilhões de dólares. E com a América do Sul, nós chegamos ao caso 89 bilhões de dólares. Numa demonstração de que, quando você faz a política correta, quando você tem credibilidade, quando você tem efetivamente respeitabilidade dos outros, você consegue dinamizar muito a economia do país. A Luísa Mercadante fala todo o tempo assim. Sabe, em 2002, o Brasil com o Chile, o Brasil tinha uma relação com a Argentina de 8 bilhões de dólares. Quanto? 8 bilhões de dólares com a China, o Brasil tinha em 2008. E tinha 30 bilhões com os Estados Unidos. Hoje o Brasil tem 100 bilhões com a China e 20 com os Estados Unidos. 30, aumentou. Então, veja, o que é importante é o seguinte, o Brasil, vocês estão lembrados do que costumavam dizer na época, que o Brasil tinha dado certo porque o Lula tinha sorte. Não é isso? O Lula teve sorte, ele teve chuva. O Lula teve sorte, sabe, choveu 5 anos na agricultura, vendeu muito, o preço estava bom. O preço, no meu tempo, estava metade do que é hoje, o dólar. A verdade é essa. E a verdade é o seguinte, se sorte é o que o Brasil precisa, porra, então vamos colocar alguém que tenha sorte para governar aquele país. Então vamos... Porra. Eu quero todos os alunos com muita sorte para aprender tudo que o professor com sorte vai ensinar bem. Eu quero todo mundo com sorte para arrumar um emprego e ganhar um bom salário. Eu quero todo mundo com sorte para casar bem, para construir família, para viver bem. Sabe? Porque até o goleiro do meu time eu quero que ele tenha sorte. Eu sou corintiano. De vez em quando eu não consigo dormir. Eu não consigo dormir quando o Cássio dá uma mancada. Eu fico falando, porra, Cássio, tenha sorte, cara. Pelo amor de Deus, bate na bola. Pois bem, o problema não é sorte. O problema é de definição. A política é isso. A política você não aprende na Ciespol. Você não aprende em Harvard. Você pode aprender algumas teorias básicas,
Mas a política real é tomada de decisão. É você saber o que você vai fazer, para quem você vai fazer e quando você vai fazer. É você saber do tamanho dos seus passos. É você saber se pode fazer uma dívida ou não, se você tem condições de pagar. Vocês estão lembrados que quando nós chegamos no governo tinha 30 bilhões de dívida com o FMI. Uma companheira, que eu vou citar o nome dela aqui, porque é uma da figura mais respeitável e que mais admirava, Maria da Conceição Tavares, uma das grandes economistas brasileiras que falava palavrão, pacas. Ela fala, Lula, o Brasil está quebrado, como é que você vai... Não vai ter conserto. Como é que a gente consertou o Brasil? Como é que a gente, em apenas 3 anos, pagamos a dívida de 30 bilhões com o FMI? Depois o FMI quebrou na crise de 2008, nós emprestamos 15 bilhões, saímos dos devedores para credores e ainda fizemos uma pequena reserva de 370 bilhões de dólares, que é o que sustenta o Brasil até hoje, porque se não fossem as nossas reservas, esse país tinha quebrado. Olha, como é que você faz tudo isso? Fazendo as coisas corretas, ouvindo as pessoas, discutindo com as pessoas. Você não pode gastar à toa, mas se você fizer um gasto, daquele gasto resultar em algo que seja rentável, em algo que seja produtivo, que você tenha uma dívida que vai te gerar, sabe, um rendimento, você pode fazer. Tem gente que acha que dinheiro bom é aquele cara que guarda muito dinheiro. Eu guardei 10 bilhões, eu guardei aqui. Não. Para mim, dinheiro bom é dinheiro transformado em investimento. É dinheiro transformado em educação. É dinheiro transformado em obras. É dinheiro transformado em estrada, ferrovia, ponte. É dinheiro transformado em laboratórios, em universidade, em investimento em ciência e tecnologia. Porque é um dinheiro que vai ter retorno. É um dinheiro que vai voltar. E é a coisa mais fácil porque você forma uma pessoa em 5 anos. Depois de 5 ainda sai meia boca, meio bem informado, mas depois de mais uns 5 anos o cara vai estar tinindo. É por isso que tem muita gente hoje saindo do Brasil. E eu tenho orgulho de dizer para vocês, no nosso tempo de governo, muita gente retornou ao Brasil porque tinha muita perspectiva de emprego. Esse país pode ser construído. Esse país está aí. Agora, o que você precisa colocar é saber o seguinte, você quer galinha, seja bem tratado, coloque galinha com galinha. No máximo, coloque um galo junto. Porque se você for colocar raposa, a raposa vai comer as suas galinhas. E é o que eles estão fazendo conosco. Esse Guedes é efetivamente um destruidor de nações. E vocês vão saber como é que a gente vai poder consertar esse país depois que o povo democraticamente eleger um outro presidente da República. Porque o Guedes mente mais que o Bolsonaro. E vende ilusão. Eu poderia perguntar para vocês aqui, para fazer, vocês vão passar esse ano na Fiespo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é a grande obra de infraestrutura que foi feita no governo Bolsonaro? Lembre de uma ponte, de uma estrada, de uma hidrelétrica, lembre de uma sonda, de uma plataforma, de um navio. Nada. Nada. Gente, quando nós deixamos o Brasil, em 2010, a gente estava vendendo 3.800.000 carros. Hoje está vendendo menos que 2 milhões. A gente, naquele tempo, era exportador de gasolina. Eu lembro que a gente exportava para a Bolívia. Hoje, de forma deliberada, o governo brasileiro resolveu diminuir o refino para poder importar. De quem? Das vendedoras internacionais. Ou seja, nós estamos privatizando, somos obrigados a permitir que aqueles estrangeiros que aqui investiram ou os particulares nacionais ganhem dinheiro. Então vamos importar para poder fazer justificativa aos ganhos deles. E o litro da gasolina hoje, meus queridos companheiros, está pelo menos a R$8. O litro do diesel está quase R$7. E o botijão de gás, em alguns lugares, está a R$105. No meu governo, durante 8 anos e mais 4 da Dilma, a gente não aumentou o botijão de gás. E hoje tem muita gente se acidentando porque está cozinhando outra vez com álcool, está cozinhando com lenha, está colocando 2 tijolos na calçada para fazer comida. Um país
que é autossuficiente. Um país que estava fazendo 5 refinarias novas. Porque quando a gente definiu que o petróleo seria o passaporte do futuro daquele país, a gente estava decidindo que a gente ia fazer refinaria para a gente exportar derivados e não exportar óleo cru. Tudo isso foi desmontado. E tudo isso está sendo desmontado. Por isso, pessoal, vocês têm que saber que será muito, muito, muito trabalho para reconstruir esse país. Muito trabalho. Mas muito trabalho. Muito mais do que nós tivemos a primeira vez. Queridas amigos e queridos amigos, não é pouco relevante, considerando a história, termos restabelecido na América Latina e Caribe um fórum político e diplomático autônomo em relação aos Estados Unidos. Na minha visão, o avanço da integração regional permitirá aos nossos países contribuir de forma efetiva para o diálogo global mais democrático. Por isso também inovamos ao estabelecer o IBAS. O IBAS era um fórum entre Brasil, Índia e África do Sul. A China cansou de pedir para entrar e a gente não deixava. Ele falava, vocês não são uma democracia. E não deixava entrar. E depois criamos os BRICS, em que a China entrava, a Rússia entrava, a África do Sul entrava. E eu acho que a gente avançou pouco na questão do BRICS, porque eu sonhava mais com os BRICS. Eu sonhava que os BRICS, que o Banco dos BRICS deveria se desenvolver muito, e eu sonhava, Luiz, até com a moeda. Não há nenhuma explicação porque o dólar é a moeda, sabe, para o comércio no mundo. Antigamente era o ouro, e os americanos inventaram por contraprova de que era o dólar, só eles têm a máquina de fazer dólar, portanto, sabe, por que eu não posso ter uma moeda de comércio? Nós tentamos fazer com a Argentina, mas nós fizemos aquela meia boca, sabe, faz se quer. Sabe aquele negócio faz se quer? Ninguém queria, porque estava todo mundo acostumado com dólar. Mas eu acho que a gente pode continuar. Ampliamos o comércio e as relações com a União Europeia e avançamos na parceria estratégica de defesa com a França. Cooperamos com os países da África, estabelecemos novo diálogo com os países árabes e com a China, sem prejuízo das relações comerciais e diplomáticas que mantínhamos com outros países. Foram avanços importantes dentro de uma visão de um mundo multipolar que deram consequência prática à defesa de relações econômicas e políticas mais equilibradas entre países. A necessidade de fortalecer ou renovar o sistema multilateral, tornando-o mais efetivo por meio de sua democratização e de uma questão dramaticamente urgente para o mundo. Nunca me conformei com o fato de países ricos não terem dado consequência às resoluções do G20 nas reuniões de Londres e Pittsburgh, em 2009. Além da frustração com que se deixou de fazer, preocupa-me que a comunidade internacional tenha feito tão pouco para impedir que outra crise venha a ocorrer em escala ainda maior. O sistema financeiro, globalmente integrado, exerce seu poderio de forma instantânea sobre a vida de 7 bilhões e 800 milhões de pessoas. Vocês vejam que quando quebrou o Lehman Brothers, urgentemente os bancos centrais souberam colocar dinheiro para salvar. Mas quando 10 milhões de pessoas perderam a sua casa nos Estados Unidos, levou anos para que aquelas casas fossem devolvidas aos seus donos. E assim é a vida. O sistema financeiro determina o que é bom e o que não é bom para o mundo. E nós vamos ter que criar forças e coragem para que a gente possa criar novos fóruns. Será que temos de esperar a próxima crise para voltar a falar sobre a necessidade de uma governança global democrática? Até quando a ganância dos ricos, o isolacionismo dos governos e o individualismo vão prevalecer sobre os interesses do planeta e da humanidade? Estamos falando da responsabilidade dos Estados nacionais e da recuperação do papel da política em seu mais elevado sentido para enfrentarmos juntos e coordenadamente o desafio
da desigualdade. O atraso, a pobreza, a fome não são mandamentos divinos. São o resultado do que fazemos ou deixamos de fazer neste mundo. A experiência me mostrou que, para enfrentar a desigualdade num país, é central o papel do Estado para cobrar e distribuir, para planejar e executar políticas públicas abrangentes, para garantir os direitos dos mais fracos. Estas funções o Estado exerce quando é governado democraticamente, convivendo com a energia de uma sociedade livre, partidos, movimentos, imprensa, universidades e indivíduos. A desigualdade entre os povos e os países tampouco nasceu com a humanidade. É resultado de processos históricos que privilegiaram alguns em detrimento a muitos, em um círculo vicioso até chegarmos ao ponto que nos encontramos. É certo que não temos respostas prontas para essas questões, mas é mais certo ainda que elas só vão se agravar se ficarmos inertes e tudo continuar como está. Temos de buscar estes caminhos no diálogo democrático, sincero e com o sentido de justiça para o qual o Brasil terá muito a contribuir, tão logo voltar a ser um país soberano. Amigas e amigos, o mundo ainda vive a grande crise causada pela pandemia, como ocorreu depois de outras grandes crises. É necessário reconstruir as instituições internacionais sob novas bases. Não podemos continuar governados pelo sistema criado pela Segunda Guerra Mundial. É urgente convocar uma conferência mundial com representação de todos os estados e participação da sociedade civil para definir uma nova governança global, justa e representativa, sem que ninguém tenha o direito de veto. Porque não é possível. Hoje, a ONU não tem nenhum poder. Quando ela foi criada, ela teve força para criar o Estado de Israel. Ela não tem coragem de criar o Estado palestino e nem de garantir a demarcação das áreas que é destinada ao povo palestino. Então é preciso mudar. Agora que vocês vão bater palmas, só falta uma folha. Começa a se mexer nas cadeiras, se preparar para falar tchau, Lulinha. Queridas companheiras e companheiros, eu e o Celso Amorim trabalhamos que nem uns doidos para convencer a necessidade de você aumentar os membros do Conselho de Segurança da ONU. Não pode ser o resultado da Segunda Guerra Mundial. A gente defendia, por que o Brasil não pode estar? Por que não pode estar o México? Por que não pode estar a Nigéria? Por que não pode estar a África do Sul? Por que não pode estar o Egito? Por que não pode estar a Alemanha? Por que não pode estar o Japão? Por que não pode estar a Índia? Quem é que decidiu que é só Estados Unidos, China, Inglaterra, Rússia e França? Eles. Eles decidiram. Então, nós precisamos ficar de olho, porque essa briga vai voltar e vai voltar com muita força, porque senão o mundo não tem jeito. Porque se você não mudar a governança global, o que vai acontecer? Você toma uma decisão multilateral. Quando houve a crise de 2008 na economia, nós tomamos decisão de mudar o FMI. Nós tomamos decisão de mudar o Banco Mundial. Acontece que os Estados nacionais, o Congresso Nacional não cumpre. Os Estados Unidos fala de meio ambiente, fala de meio ambiente, mas até hoje não assinou o protocolo de Quioto. Em Copenhague, quando nós fomos lá, os Estados Unidos faziam pressão para a Europa tirar a assinatura do protocolo de Quioto e queriam jogar toda a culpa em cima da China. Aí nós falamos, peraí, a China está poluindo, mas quem tem uma dívida com o passado, uma dívida histórica com a poluição? Há quantos anos a Inglaterra se industrializou? Há quantos anos os americanos se industrializaram? Há quantos anos você polui? Vai querer jogar as costas, a dívida em cima da China? Não. Vocês têm que pagar o atrasado.
Aí acabou a reunião, né, Celso? Não teve acordo, mas nós saímos satisfeitos, porque pelo menos dissemos a verdade. Queridos companheiros e companheiras, neste planeta que compartilhamos, o futuro da humanidade precisa ser construído com diálogo e não autoritarismo, com paz e não com violência, com mais livro e não com mais armas, com mais escolas para não ter que termos mais presídios, com mais verdade e menos mentira, com mais respeito à natureza para assegurarmos a água, o ar e a vida para nossos filhos e nossos netos, com mais acolhimento e solidariedade e menos exclusão, com mais amor e menos ódio. Muito obrigado do fundo do meu coração e boa sorte para todos vocês. Você pegou a capa?